E aí, pessoal, Tião Elias aqui, seu professor de Química. Como vão vocês? Espero que ninguém tenha endoidado aí nessa quarentena, ou pelo menos tenha endoidando com os exercícios, não é isso? Então, vamos aqui para a nossa aula de hidrocarbonetos. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que vem a ser uma função orgânica. Função orgânica, pessoal, nada mais é do que um conjunto de compostos que apresentam as mesmas características químicas, físicas e estruturais. Sendo que aí, por exemplo, eu tenho a função cetona, a função álcool, a função aldeído, que são classificadas como funções oxigenadas que veremos um pouco mais à frente no nosso conteúdo. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é hidrocarboneto. Hidrocarboneto basicamente vai apresentar em sua estrutura apenas carbono e hidrogênio. Sendo que se aparecer alguma coisa diferente disso, já não é mais classificado como hidrocarboneto. Eles basicamente são o esqueleto para as outras funções orgânicas, e um bom entendimento dessa parte do conteúdo vai ajudar e muito na compreensão dos próximos que virão, certo? Os hidrocarbonetos eles terão algumas classificações, sendo que aí basicamente eu tenho que me atentar em relação ao tipo de cadeia, ou seja, o fechamento dessa cadeia e o tipo de insaturação que eu possuo na minha cadeia principal, certo? Quando eu venho falar de cadeia aberta, eu posso classificá-lo em alcanos, sendo que os alcanos eles irão apresentar só ligação simples entre carbonos. A próxima, alceno, que nesse caso eu tenho apenas uma ligação dupla, e alcínios, que nesse caso eu tenho apenas uma ligação tripla, certo? Se atente bem a essa questão. Já no alcadieno, eu vou ter duas ligações duplas, lembrando e reforçando que é sempre entre carbonos. Exemplo. No primeiro exemplo, nesse caso eu tenho uma fórmula condensada, certo? Se vocês se atentarem aqui, eu só tenho ligação simples entre carbonos. Então, nesse caso, eu tenho um alcano. Ao fundo, teve um espirro, minha esposa era minha plateia, certo, pessoal? Então, segundo exemplo, manda um oi aí, Dai. Tá sendo de novo. Nesse caso aqui, eu terei também entre carbonos só ligação simples, certo, pessoal? E no último exemplo, deixa eu ver aqui, função mais uma fórmula estrutural, sendo que agora completa, onde eu vou expressar todos os elementos e as ligações entre eles. E como eu falei anteriormente, nesse caso só leva em consideração a ligação entre carbonos, certo? Só ligação simples, alcano. Eu não levo em consideração a ligação entre carbono e hidrogênio. Continuando em nossos exemplos, deixa eu ver aqui, H3C, CH dupla, CH simples, CH3. Observem que nesse caso eu agora tenho uma ligação dupla, ou seja, eu tenho uma insaturação, certo? Como disse, uma insaturação ou uma ligação dupla. A partir desse momento, eu vou classificá-lo como alceno. Mais um exemplo, sendo que agora a minha fórmula estrutural de bastão, onde eu vou representar a minha saturação por apenas mais um traço acima da que eu já tinha, ou seja, mais um alceno. E, por fim, deixa eu ver aqui, a fórmula estrutural completa, certo? Opa. Completando com hidrogênio. Lembrando que carbono sempre faz 4 ligações.
mais uma insaturação, então alceno. Lembrando que é só uma insaturação de tipo dupla para ser alceno. Exemplo 3 e exemplo 4. Então, exemplo 3, deixa eu desenhar aqui a estrutura. H3C, simples, carbono, tripla carbono, CH3. Mais um exemplo agora de bastão. E mais um exemplo condensado, só para acelerar o processo. CH2, CH3, pronto. Observem que nos 3 exemplos agora eu tenho uma tripla, 1, 2, 3, 4 carbonos, entre os dois eu tenho mais uma ligação tripla e aqui também uma ligação tripla, certo? Se eu tiver apenas uma, então eu vou chamá-lo de alcino. E agora a gente tem a nossa última classificação para esse vídeo, pelo menos nas cadeias abertas. Sendo que é bem parecido com o alceno, só que a única diferença é que agora ele apresenta 2 insaturações duplas, certo? Primeiro exemplo, segundo, CH3. CH2, CH2, opa, CH dupla CH2. Pronto, ó. Aqui eu tenho uma dupla, aqui, mais 2 aqui e mais 2 aqui. Todos podem ser classificados como alcadienos, certo? Sendo que o primeiro caso aqui eu tenho um alcadieno do tipo conjugado. O outro eu tenho um alcadieno do tipo acumulado. E por fim, eu tenho um alcadieno isolado. Vejam que a principal diferença em cada um é a distância da ligação dupla de uma para a outra. No acumulado eu tenho dupla, simples dupla, acumulado uma seguida a outra, e no isolado eu tenho uma dupla e outra lá no final da minha estrutura, no início e no final. Passando aqui para a fórmula de bastão, só para vocês terem um entendimento melhor como isso seria representado. E é isso aí. Continuando. Vamos agora para a classificação quando tiver cadeia fechada. Nesse caso aqui, eu terei sempre que adicionar à frente o ciclo, certo? Já para indicar que a minha cadeia é fechada. Quando eu tiver um ciclano ou cicloalcano, eu só terei ligação simples entre os carbonos do ciclo, certo? Ou seja, ciclo mais alcano. Ciclenos ou cicloalcenos, eu tenho uma ligação dupla entre os carbonos do ciclo, e por fim eu tenho os aromáticos, que é basicamente o anel benzênico, quando eu tenho 6 carbonos, 6 hidrogênios e 3 ligações pi conjugadas. E agora a gente vai para a nomenclatura de hidrocarbonetos, sendo que para isso a gente tem que entender alguns conceitos, que é cadeia principal, ramificação e grupo funcional. Cadeia principal para a gente será a maior sequência de carbono possível, sendo que a gente vai tentar sempre pegar a mais reta, certo? Sendo que para classificar essa cadeia principal eu tenho que levar em consideração o grupo funcional e as insaturações, que aqui a gente passa a levar o conceito de GI. O que vem a ser esse GI? GI basicamente é uma sigla para
grupo funcional, insaturação e ramificação. Sendo que eu vou levar essa ordem como a minha ordem de importância. Primeiro grupo funcional, depois insaturação e por fim ramificação, para começar a minha contagem da cadeia principal, assim como a sua classificação. Sendo que aí, ramificação ou radical será tudo aquilo que ficou de fora da minha cadeia principal, que seja formada por carbono. E por fim, o grupo funcional é aquela parte da minha cadeia que vai apresentar um elemento diferente de carbono e hidrogênio. Vindo aqui para exemplos, exemplos de numeração. Como eu venho a enumerar essa minha cadeia principal? Sempre eu vou ter que levar em consideração o critério do G. Vamos lá. Critério do G, primeiro exemplo. Olha só, eu tenho 1, 2, 3 opções de contagem, certo? Eu tenho que observar se esse meu composto ele vai apresentar ramificação, no caso eu tenho, insaturação, no caso eu também tenho, e grupo funcional, como é hidrocarboneto, eu não terei. Então eu vou iniciar por insaturação, que vai ser no meu grau de importância o que eu vou mais levar em consideração nesse momento. Então eu começo a contar a partir desse lado e essa será a minha cadeia principal, certo? O que ficou de fora, cadeia principal, o que ficou de fora eu vou chamar de ramificação, ou então simplesmente de radical. Indo para o exemplo 2. Nesse caso aqui eu só tenho uma cadeia linear. Então, eu vou iniciar minha contagem pelo lado mais próximo à insaturação. Então, eu tenho carbono 1, 2, 3 e 4. Exemplo, letra C. Aqui, mais uma vez, levando em consideração o G, eu tenho mais de uma opção, certo? Então, eu vou olhar aquela que seria mais viável para mim. Nesse caso, teria 4 opções. Vou observar, primeiro, se tenho grupo funcional e insaturação, não tem, então me sobrou ramificação. Então eu vou pegar a opção que tiver mais ramificação. Quanto mais ramificação, mais fácil de fazer a nomenclatura dessas ramificações. Se eu pegar esse primeiro exemplo aqui, essa primeira forma de cadeia principal, eu só terei uma ramificação, certo? Então para mim não seria tão viável, já que é uma ramificação um tanto complicada. Então eu descarto. Eu vou para a minha outra opção. Vindo para cá, agora eu terei duas ramificações. Uma aqui, certo? E a outra aqui. Então, essa seria mais viável para mim nesse momento. Fazendo a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Iniciando pelo lado mais próximo à insaturação. Nesse caso, não é um hidrocarboneto, certo? Mas é um exemplo onde eu terei grupo funcional. Então, a partir desse momento, a minha contagem começa pelo lado mais próximo a ele, sendo que aqui eu tenho minha cadeia principal e a minha contagem começa 1, 2, 3, 4. O que ficou de fora é ramificação. E no último exemplo, a gente tem que levar em consideração o G. Eu não tenho grupo funcional, não tenho insaturação, me sobra ramificação, sendo que eu tenho que levar em consideração o lado que será mais próximo a ela. Começando por aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Começando pelo outro lado, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então essa seria a minha contagem para a cadeia principal. E aqui eu tenho a minha ramificação. Então, pessoal, lembrem sempre que nesse caso aqui, na hora da contagem, eu tenho sempre que começar pelo lado mais próximo ao G. Se eu tiver grupo funcional, eu começo a contagem pelo lado mais próximo a ele. Se não tiver, eu vou seguir os outros critérios.
fazendo nomenclatura agora por partes, certo? Eu posso fazer isso levando em consideração o número de carbonos, tipo de ligação e o tipo de função. Então eu posso ter de 1 a 15 carbonos até o momento, sendo que eu posso ter mais do que isso. Quando eu tiver apenas o carbono, eu vou chamá-lo de met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 num, 10 dec, certo? Depois disso eu tenho 11 undec, 12 dodec, 13 tridec, 14 tetradec e 15 pentadec, sendo que geralmente a gente usa até o décimo, certo? Depois, com relação ao tipo de ligação, quando eu tiver apenas ligação simples, ou seja, alcanos, quando eu tiver uma dupla alceno, uma tripla alcino e a última, quando eu tiver duas duplas alcadienos, certo? Quando eu tiver só uma ligação simples, eu vou chamar de an, uma ligação dupla em, uma ligação tripla in, e por fim, quando eu tiver duas duplas, de em, certo? E já em relação à função orgânica, como a gente só está vendo hidrocarboneto, então a terminação de hidrocarboneto será O. Quando eu tiver a terminação OL, eu estarei falando da função álcool, al, aldeído e ona, cetona, certo? Vamos lá, vamos exercitar. Olha só, primeira coisa, levo em consideração G, vou ver se eu tenho grupo funcional, insaturação ou ramificação. Não tenho nenhum dos três no primeiro exemplo, então qualquer lado será válido na minha contagem inicial, certo? 5 carbonos, nesse caso eu vou chamar, vamos ver aqui, um carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but e 5 pent. Sendo que aí eu tenho 5 carbonos, pent, só ligação simples, an, certo? E é o hidrocarboneto, terminação O. No outro caso, agora é a mesma coisa, mesma contagem, certo? 5 carbonos, sendo que nesse ponto agora eu tenho insaturação, certo? Não tenho nem grupo funcional e nem ramificação, só insaturação. Então minha contagem inicia pelo lado mais próximo à minha insaturação, sendo que agora eu tenho que indicar a posição dessa insaturação. Lembrando que é sempre a menor numeração. 5 carbonos eu coloco pent, sendo que esse carbono ele é insaturado no carbono 2, certo? Essa minha estrutura ela tem insaturação no carbono 2. Como é uma dupla, eu tenho um en, como é hidrocarboneto, terminação O, ou seja, pent 2N. Continuando, aqui exemplo 3, mais uma vez eu vou fazer minha contagem levando o G em consideração, certo? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, o que ficou de fora é ramificação. Então eu tenho aqui que para a ramificação eu vou contar, certo? Quantos carbonos ela tem e vou nomear. Nesse caso só tem um, então é met para um carbono e terminação il de ramificação. Sendo que ele está no carbono 2, eu vou colocar 2 metil pentano, certo? Só tenho ligação simples, é um hidrocarboneto. Indo para o próximo, nesse caso já tenho insaturação e ramificação. Vou levar em consideração sempre o G e a minha contagem pelo lado mais próximo a ele. Então, pelo lado mais próximo, a insaturação nesse caso, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Sendo que no carbono 4 eu tenho a minha ramificação e no 1 eu tenho a minha insaturação. Sendo que aqui, mesmo caso, um carbono eu chamo de metil. Então no carbono 4 eu tenho 4 metil, pent, certo? E no carbono 1 eu tenho a insaturação dupla, representa por em, terminação O de hidrocarboneto. Indo agora para o exemplo 5, levando em consideração o critério do G, certo? Sendo que aqui eu não tenho nem grupo funcional nem saturação, só ramificação.
eu vou iniciar minha contagem sempre pelo lado mais próximo a ela, sendo que aqui eu tenho duas opções, certo? Se eu começar a minha contagem, aqui eu tenho uma ramificação, certo? Um carbono metil. No outro eu tenho uma insaturação com dois carbonos et, terminação I, ou seja, etil. Se eu começar por aqui, eu vou ter a minha insaturação no 3 e no 4, certo? Essa não seria a melhor opção. Se eu começar por aqui e no 3, então para a gente esse é o melhor caso. Sendo que agora na nomenclatura eu vou sempre fazer em ordem alfabética. Então etil vem primeiro, certo? 3 etil, 2 metil, cadeia principal 5 carbonos, pente, pentano, certo? Como eu só tenho ligação simples e hidrocarboneto, ou seja, pentano. 3 etil, 2 metil, pentano. Indo para o último exemplo, eu não tenho o grupo funcional, mas tenho saturação e ramificação. Fazendo minha contagem, certo? Eu tenho duas ramificações e a minha contagem vai pelo lado mais próximo à insaturação e não à ramificação, certo? Então, eu tenho no 4 e no 5 metil e metil. Nesse caso, eu vou indicar com di, significa que eu tenho dois dimetil. E na cadeia principal eu tenho 6 carbonos. 6 carbonos é X, certo? No carbono 2 eu tenho uma insaturação tripla, que é IN, e a terminação O para hidrocarboneto. Então, espero não ter sido muito rápido nessa parte, mas esses são os passos para vocês fazerem a nomenclatura até aqui. E agora a gente vai para um desafio. Esse exemplo aqui, digamos que seja bem mais complicadinho, mas é basicamente a mesma coisa, certo? Tem que levar em consideração o critério do G, certo? E a minha ordem de importância. Grupo funcional eu não tenho. Eu tenho insaturação e tenho ramificação. Então a minha contagem vai começar pelo lado mais próximo à insaturação. Sendo que eu tenho as seguintes opções. Eu tenho essa opção, certo? Que terá um total de 10 carbonos. Eu tenho a minha segunda opção, começando daqui. Eu também terei 10 carbonos. E a última opção, começando daqui, certo? Eu terei também 10 carbonos. Lembrando que a minha cadeia principal ela tem que englobar o G. Então, essas duas aqui em cima não vão ser consideradas, certo? Porque eu ignorei a insaturação e as ramificações nesse caso. Então, eu vou iniciar por aqui, pelo lado mais próximo à minha insaturação. Cuidado na ligação tripla, que parece ter reto, mas eu tenho dois carbonos ali para formar a insaturação. Bem, nesse caso, eu vou fazer a minha contagem pelo lado mais próximo à insaturação e mais próximo da insaturação mais simples, no caso a dupla, certo? Então aqui eu tenho 10 carbonos, certo? Cadeia principal. Agora eu vou separar minhas ramificações. Só para reforçar aqui, eu começo a minha contagem pelo lado da insaturação mais simples, no caso a dupla, certo? Como eu falo certo demais. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro ramificações, sendo que a última eu tenho agora com 3 carbonos propil, certo? Agora a gente vai organizar tudo isso no nome. Eu tenho no carbono 3, 4, 5 e 7 ramificações, sendo que no 3 eu terei etil, lembrando que é sempre em ordem alfabética. No 4 e no 5, dimetil, que são duas ramificações do mesmo tipo e carbonos diferentes. E no 7 eu tenho o propil. A partir daí, cadeia principal, 10 carbonos, DEC. Insaturação no carbono 1, como é dupla, eu colocarei eno. Aliás, depois eu tenho mais uma no carbono 8,
uma tripla, que é IN, e a terminação O para hidrocarboneto. E é isso aí, pessoal. Certo? Espero que dê para esclarecer um pouco as dúvidas de vocês. Se não deu, manda aí as principais que eu tento fazer mais um vídeo, certo? E valeu, até a próxima.